E aí, moçada, aqui quem vos fala é Joseil, e sejam todos bem-vindos ao canal Física com Joseil. Hoje vamos falar de uma aplicação das leis de Newton no plano inclinado. O plano inclinado é um exemplo de máquina simples. Como o nome sugere, trata-se de uma superfície plana cujos pontos de início e fim estão a alturas diferentes. Ao mover um objeto sobre um plano inclinado, em vez de movê-lo sobre um plano completamente vertical, o total da força F a ser aplicada é reduzido ao custo de um aumento na distância pela qual o objeto tem de ser deslocado. Observe que, pela lei de conservação de energia, a mesma quantidade de energia mecânica é requerida para levantar um dado objeto até uma certa altura, seja através do plano inclinado ou do plano vertical. No entanto, o plano inclinado permite que o mesmo trabalho seja realizado aplicando-se uma força menor por uma distância maior. Existem muitos planos inclinados que são muito usados pelas pessoas, entre eles a rampa. Esse é um exemplo clássico do plano inclinado, pois sem ela teríamos que deslocar objetos verticalmente, como para colocar coisas em um caminhão de mudança ou rampas para idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. A cunha é um objeto que possui dois planos postos em um ângulo agudo e serve para cortar vários materiais, entre eles a madeira. Um machado é um exemplo de cunha. O parafuso. Se observarmos um parafuso, perceberemos que ele possui um plano inclinado, que é a rosca. Ele ajuda a encaixar o parafuso em algo sem usar muita força. Acredita-se que os egípcios tenham construído sua pirâmide usando o plano inclinado, no modo de uma rampa. Acontece que os blocos das pirâmides possuíam grandes pesos em vários newtons e seria muito difícil, por exemplo, para os egípcios levarem esses blocos para o topo das pirâmides, sem usar essas rampas. Mas isto ainda é um mistério, pois a rampa teria que ser muito comprida para que fosse possível os egípcios transportarem esses blocos até o topo da pirâmide, provavelmente na forma de uma espiral como em um parafuso. Vamos agora fazer uma análise das forças atuantes sobre um objeto em um plano inclinado. Neste momento, não vamos considerar as forças de atrito. Veja que esse objeto é solto a partir do repouso num plano inclinado cujo ângulo vale alfa. Podemos notar que duas forças, pelo menos, atuam nesse corpo: a força peso, vertical para baixo, e a força normal, perpendicular à superfície. Veja que ela não é paralela ao peso. Para facilitar essa resolução, deveremos girar o sistema XY de forma que o eixo Y passe pela normal e o eixo X paralelo à superfície. Podemos notar que apenas a força normal se encontra em cima do eixo, então devemos fazer agora a decomposição do vetor peso. Utilizando um pouco de geometria, podemos notar que uma componente Px paralela ao plano e uma componente Py paralela à força normal, formando um ângulo alfa que é exatamente igual ao ângulo do plano inclinado. Chegamos a essa conclusão utilizando apenas uma semelhança do triângulo formado por PXPYP e o triângulo formado pelo plano inclinado. Vamos representar no desenho. Utilizando a regra do polígono, podemos falar que PY mais PX é igual ao peso. Então, ligando o PY no PX, fazendo a ligação do começo com o final, temos que a soma vetorial é o próprio peso. E o ângulo formado entre PY e P é o ângulo alfa. Utilizando identidades trigonométricas simples, como, por exemplo, seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, quer dizer que o seno de alfa é igual a Px sobre P. Então, Px é igual a P seno de alfa. E cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, cosseno de alfa é Py sobre P. E Py é igual a P vezes cosseno de alfa. É bem importante notarmos que agora não utilizaremos mais a força peso, e sim as suas componentes. Representando novamente, teremos apenas três forças agora: normal, Px e Py.
No eixo y, eu tenho que a resultante é zero. Então, a normal tem que ser igual a PY. E como foi calculado anteriormente, PY é P cosseno de alfa. Então, a gente pode fazer o cálculo da normal dessa forma. Já no eixo x, temos que o objeto provavelmente descerá se não tiver atrito. Então, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. A força resultante, nesse caso, é simplesmente o Px. Temos que Px é igual a massa vezes a aceleração. Px foi calculado anteriormente, vale P cosseno de alfa, é igual a massa vezes a aceleração. Substituindo o P por mg, temos que mg cosseno de alfa é igual a massa vezes a aceleração. Podemos simplificar as massas e notamos que a aceleração de um objeto num plano inclinado não depende de sua massa, apenas do g, que é a aceleração da gravidade, e o ângulo alfa do plano inclinado. Veja que esse ângulo, sendo 90 graus, ou seja, eu teria uma reta vertical, sendo de 91, teria que a aceleração é igual a g, que seria uma queda livre. Vamos fazer agora uma análise prática. Imagine um enfermeiro empurrando um jovem em sua cadeira de rodas por um plano inclinado, para sair de um andar para o superior. Considere que a força aplicada pelo enfermeiro faça com que o sistema se mova com velocidade constante. Então, neste caso, temos três forças: força peso, força normal e a força F, aplicada pelo enfermeiro. Utilizando o sistema XY na inclinação, como dito anteriormente, apenas o peso fica fora do meu sistema XY e deveremos fazer aqui as componentes Px e Py. Mas vamos focar apenas no movimento em x. Se essa velocidade é constante, quer dizer que a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, essas duas forças que temos na horizontal ou no eixo x devem se anular. Isso quer dizer que a força F é igual a Px em módulo, ou seja, F é igual a P seno de alfa, F é igual a mg seno de alfa. Apenas como um exemplo, considere que o menino mais a cadeira, o sistema tem uma massa de 100 kg. Vamos aproximar a aceleração g para 10 metros por segundo ao quadrado e imagine que esse ângulo seja um ângulo pequeno, consideravelmente pequeno, de 30 graus. Aí teríamos que a massa 100, o g 10 e o seno de 30 é meio. Fazendo essa multiplicação, temos que a força necessária são 500 newtons. Veja que a força de 500 newtons é igual a metade do peso do sistema, que seria 1000 newtons. Então, quanto menor esse ângulo, menor será a força. Provavelmente, a distância percorrida para chegar no piso superior deve ser o dobro da necessária para puxá-lo diretamente na vertical. Vamos pensar agora que a força exercida por ele seja maior do que Px. Neste caso, estamos falando do início do movimento ou se ele continua com o movimento acelerado. Mais provável que isso aconteça no início do movimento mesmo, onde ele precisa fazer uma força ligeiramente maior do que Px, claro, desconsiderando o atrito. Então, utilizando a segunda lei de Newton, temos que força resultante é massa vezes a aceleração. Considerando como positivo o sentido da aceleração, temos que a força F menos Px é massa vezes a aceleração. F menos P seno de alfa é igual a massa vezes a aceleração, e a força necessária para que isso aconteça é igual a massa vezes a aceleração mais mg seno de alfa. Como exemplo, vamos considerar os valores da situação anterior e que a aceleração dessa vez seja de 1 metro por segundo ao quadrado. Utilizando a equação encontrada, temos 100 vezes 1 mais 100 vezes 10 vezes 0,5. Dá 100 mais 500, que é igual a 600 newtons. Veja que a força é um pouco maior. Por isso, ela gera uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Enquanto essa resultante existir, o sistema será acelerado. Após o início do movimento, ele pode reduzir essa força para 500 newtons, que o movimento continua com velocidade constante. Um detalhe muito importante nas aplicações de leis de Newton é que você nunca deve tentar memorizar essas expressões, porque cada situação cai numa expressão diferente. Então podemos misturar força de tração, força de atrito, força peso, força normal, força elástica
E cada vez que a gente fizer uma aplicação dessa, pode dar uma equação diferente. A ideia é que você saiba que deve usar a segunda lei de Newton, quando deve usar, e qual seria a soma vetorial do sistema de forças no caso. Sabendo isso, os problemas ficarão mais fáceis. Muito obrigado, galera, por chegarem até aqui. Um grande abraço e até a próxima!